10h56 e conforme anunciamos, hoje aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, sambista, meu amigo Luiz Airão. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Para falar de coisa boa, né, Airão? Como que você tá? Bom dia, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, prazer enorme estar com você novamente. Airão, você sabe que para mim é um privilégio, viu, te receber aqui mais uma vez pra gente bater um papo, colocar o papo em dia, né? Acho que nosso último encontro foi o quê? Foi no ano passado? Foi antes da pandemia. Foi 2019, então. Foi 2019, A gente fez um especial muito bacana no Antenados, né? E depois você também participou do meu especial dos 80 anos do Roberto Carlos. Foi naquela... Eu fui cobrir o projeto Emoções em Alto Mar, né? Estive ali com o Roberto, coloquei a sua mensagem para ele e ele relembrou também os bons tempos, né, Airão? Eu estava falando com a Giovana. Assim que eu cheguei, que eu olhei o prédio da Bandeirantes, morei aqui no Morumbi, né? Há uns anos, depois voltei para o Rio. Mas sabe há quantos anos eu venho aqui, Danilo? 51. É brincadeira. Primeira vez que eu vim a Bandeirantes, eu fiz um programa no terraço aqui do prédio. Sim. 1969, com Enzo de Almeida Passos, transmitido para o rádio e para a televisão, aqui no terraço, 1969. O Johnny, que hoje tem os cabelos grisalhos, era um rapaz, um menino, boa pinta, andando aqui pelos corredores. Você vê, aí me deu aquela nostalgia dos grandes nomes que eu vi passar aqui, grandes radialistas. Me deu muita saudade agora do Zé Paulo, muita saudade que eu sei que está ainda vivo, graças a Deus, Salomão Esper. E relembrei todos os grandes nomes, o Alberto Curado, Hélio Ribeiro, Ney Costa, o esportivo, o locutor esportivo. Silvério? Hein? Silvério? Não, o Zé Silvério é menino, é agora. Eu estou falando o maior deles, de todos os tempos. Isso, Fiore Giliotti, é verdade. O filho dele estudava com meu filho aqui no Colégio Pio XII. Grande figura, grande. Pô, Airão, no ano que vem, já que a gente tá falando, né, de memórias, aí, de recordações, de história, né, no ano que vem, 19 de janeiro, você comemora 80 anos. Não fala isso, é verdade? Eu não sabia. Você tá super bem, Airão. Ô, Airão, eu sei que você é um cara muito espiritualizado, ou em algum momento da vida se tornou espiritualizado. Tem até livro publicado com algumas passagens, com algumas reflexões também da sua vida. Né? Já era tempo, né? Tomar juízo. Né? Eu queria começar esse papo perguntando, né, um balanço aí dessas 8 décadas de história, mas não só falando da sua carreira enquanto artista, porque essa é uma carreira consolidada, não é, que o público conhece e acompanha há muitos anos, mas falando do Airão pai, do Airão marido, do avô que ensina ali o neto, né, no violão. Fala um pouquinho sobre a vida assim, pessoal do Airão. Olha, agora mesmo o meu neto me passou, eu vou até mostrar para você, porque aí vai sair no YouTube. Deixa eu mostrar aqui, o meu neto me passou, ele está no Rio, ele mora aqui em São Paulo, mas o meu filho mora no Rio, meu filho tem uma filha. E o meu neto Yuri me mandou essa foto aqui, ó. Deixa eu ver se ó. A câmera tá aqui embaixo, ó. A câmera aqui, ó. Ele e a minha neta, os dois se dão bem desde pequenininhos, os dois. São 2 irmãos, né? Luísa e Yuri, são os meus únicos netos. Aí eu mandei esse recado para ele aqui, assim. Maravilhas do vô. E botei. Eu era um.
Em 1967, virei 2. Foi quando eu conheci minha esposa, que está comigo, vai fazer agora 22 de setembro, 52 anos. Mercedes, que nós estamos juntos. Mercedes quer dizer graças, né? Ela foi uma graça na minha vida. Em 1972, eu virei 3. Em 1976, virei 4. Em 1978, virei 5. Em 2003, virei 6. Em 2004, virei 7. Aí eu botei assim, agora vocês, eles estão juntos na foto. Né? Uhum. Vocês têm que ter muita inteligência, condição, bênçãos e amor para eu virar 8. Então ele tem 18 anos, ela tem 17. Vai fazer agora dia 26. Então a minha vida foi realmente para a família. Eu não tenho, assim, eu não ganhei na minha vida um centavo que fosse para mim exclusivamente. Foi para a família. Tudo para a família. A família, como eu não tive irmãos... Filho único, né? Meu pai morreu prematuramente com 40 anos. Meu pai morreu de aneurisma, quer dizer, ninguém nem sabia o que era aneurisma. E eu tinha 13 anos. E minha mãe morreu quando eu tinha 35, quer dizer, eu nasci para não ter ninguém, né? 35, quando eu não tinha mais ninguém, não tinha avô, não tinha avó, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmão. Mas tive essa família. Então essa família, ela, minha mulher, meus filhos e meus netos, claro que são importantes para qualquer pessoa, mas para mim tem uma importância assim dobrada, porque eu não tive família, eu não tive irmãos, né? Tive primos queridos, que eu considero como irmãos, mas irmão mesmo daquela convivência do dia a dia, infelizmente eu não tive. Até às vezes eu falo para minha mulher assim, gostaria que meu pai tivesse pulado o muro, pulado a cerca, e eu descobrisse agora um irmão, eu iria procurá-lo lá no Japão, se fosse possível, mas infelizmente... Ô, Airão, mas apesar de ter convivido pouco com o seu pai, eu sei que ele serviu de uma influência, ele teve uma influência muito grande na sua carreira, na sua vida, né? Ele foi a sua maior referência, né? Você fala isso nesse último álbum EP, não é? Que você lançou, um Samba de Respeito, você dedica a ele, Darcy, não é? A Darcy. Darcy, não é? Porque seu pai era militar, mas era mais músico do que militar, né, Airão? Na verdade, naquela época, ele entrou para a vida militar tinha 18, 19 anos, quer dizer, isso deve ter sido em 1931, 32, ele nasceu em 15, 34, 35. Nessa época, a vida militar era a solução, e ainda é, viu? A solução para as pessoas que não têm muita condição. Por exemplo, você entra no Exército como soldado, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. Primeiro, você vai ter um plano de saúde, assistência médica. Você vai aprender, vai estudar lá dentro. Você vai aprender o que é hierarquia e disciplina. Daqui a pouco você é cabo, daqui a pouco você é sargento, faz a escola de sargento das armas e sai sargento, terceiro sargento, isso está feito para aquele tipo de vida que a pessoa teria se não procurasse esse recurso. Você imagina isso em 1935 para um cara que nasceu, o pai dele também era militar, morreu muito cedo. Meu pai tinha 3 anos, minha avó ficou com 6 filhos para criar numa máquina de costura. E ele era músico também, meu avô. E de maneira que ele morreu com 42 anos, exatamente numa pandemia. Meu avô foi vítima da febre espanhola. E então era a salvação. Então ele entrou para a vida militar. Mas eles todos eram ou letristas, ou desenhistas, ou poetas. Família da minha avó eram os poetas, família do meu pai, os músicos. O tio Juca é do seu pai, da família do seu pai? O tio Juca não era meu tio consanguíneo. Ele era muito amigo do meu avô de música, de roda de músicos. E ele um dia convidou meu avô para ir numa chácara, imagina, em Botafogo.
no Rio de Janeiro, Zona Sul, Chácaras, que lá havia uma família que tocava violão, fazia saraus, as moças cantavam, e eram morenas muito bonitas. Olha, meu avô era cadete da Academia Militar da Praia Vermelha, que depois virou Escola Militar de Realengo, de onde saiu Figueiredo, Geisel, e depois saiu de Realengo, lá virou um batalhão, e foi para Resende e virou Academia Militar de Agulhas Negras. E meu avô foi. Chegou lá, o meu avô viu aquela morena, minha avó, Alice, se apaixonou. Voltou para a academia e escreveu uma canção chamada Os Mimos, quer dizer, os predicados, as delicadezas de Alice. Os mimos, uma palavra que não se usa mais, né? O mimo hoje é um presente. Vou dar um mimo, mas ninguém fala mais. Aí ele se apaixonou tanto por ela, não sei se eu já te contei essa história, ele se apaixonou tanto por ela que ele pediu baixa da academia porque os cadetes não podiam casar. Tinha que primeiro completar o curso de cadete. Ele aí pediu baixa, entrou no primeiro RI, primeiro regimento de infantaria, como sargento, músico, e como ele era um músico excelente, escrevia arranjos, orquestrações, escrevia para sopro, pianista, ele virou chefe da banda de música. Eu tenho fotografia dele sentado com a baqueta que eu nunca consegui, não sei onde anda, e ele foi na casa nessa chácara levado pelo Juca. O Juca era saxofonista e pianista também. Você vê como é difícil um músico de sopro, que tudo é em clave de Fá, e um músico pianista, que tudo é em clave de Sol. São duas coisas completamente diferentes. Geralmente, o músico de sopro, quando ele é trombonista, ele vai ser trompetista, ele fica no sopro. Vai para a flauta. Meu avô, e eles não. Eles tanto eram na clave de Fá como na clave de Sol. Na casa desse seu tio de consideração, o Juca, rolavam alguns encontros, né, com grandes nomes. Mas aí, sim, mas isso era mais... Nesse sarau, ele ofereceu a ela como presente de noivado a música. O tio dela, a minha avó, que era o tutor da família, que elas também não tinham pais, que era o poeta, virou maestro. Ele era novinho, maestro. Posso botar uma letra nessa sua melodia? E ele, o poeta tio da minha avó, botou a letra na música do meu avô. E o Juca também fazia saraus na casa dele. Então, era assim, era música, e os filhos do meu avô, meus tios, todos criados num ambiente musical, música, mas eram aquela coisa, a tábua de salvação era a vida militar. Como ainda, para algumas famílias, ainda é hoje. E ele foi. Mas ele era músico, cantava, meu pai tocava violão, e ele chegava, era muito engraçado, Danilo, que os militares usavam perneira. Para quem não sabe o que é perneira, é uma espécie de bota separada do coturno, ou da bota, né? Então, era amarrada por trás da canela. Ele tirava aquilo, botava assim no braço, né? Enfiava o tubo, aquele tubo de couro no braço, pegava uma flanela e fazia assim: tem lá no morro uma mulher que eu gosto, por quem eu vi... E ó, aqui, gente, olha o batuca. Ó, tem lá no morro uma mulher... E ele ia dando lustre na perneira e cantando. Aí depois, vai pegar meu violão. Pegava o violão e cantava valsas, Orlando Silva, Silvio Caldas, Albenzio Perrone, que ninguém sabe quem é, Augusto Calheiros.
E ele tocava e ele cantava. E aí ele, agora eu vou cantar uma que eu fiz para sua mãe. Aí cantava uma valsa que ele fez para minha mãe. E eu era fã dele, porque ele era um homem de 1,85 m, elegante, boa pinta, simpático. Então eu era fã dele como cantor, como compositor e como filho. Eu era o único ouvinte dele e o único fã. Poeira, mas vamos lá, eu sei que você participava dessas rodas, desses encontros musicais, que a música estava muito presente na sua vida desde sempre, não é? Mas sei também que você começou como compositor, né? A Martinha esteve aqui na semana passada, ela acredita a carreira dela, o sucesso, a longevidade, mais como compositora do que cantora. E eu sei que você também dá um peso maior para pro Airão compositor, até porque você começou mesmo, né? Compondo, e depois de um tempo, a gente vai chegar lá, como cantor. Mas então foi a partir daí, nesse momento, nessa época, que você já começou a escrever as suas primeiras composições, ou sim, bem antes? sim. Você falou do sarau na casa do Juca, do tio Juca, e um dia eu vi o Pixinguinha e o João da Baiana. Eu não sabia quem era Pixinguinha. Imagina eu com 5 anos, já sei lá quem é a Pixinguinha. Eu vi que as pessoas tratavam aquele homem de cor, que antigamente se falava homem de cor, sabe, como parecia um rei. Eu falei, pô, esse homem deve ser importante, né? Seu Pixinguinha, o Pixinguinha para cá, Pixinguinha. O João era o João da Baiana, no pandeiro. Aí eles tocaram uma música que eu ouvia no rádio, que eu achava lindo. Olha como é que é a coisa. Eu sempre digo para os compositores que a música é assim. Ela tem um determinado local, um acorde, um pedaço da melodia. Por exemplo, vou citar para você aqui, música da Marisa Monte. Olha só. La 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 li, la 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 li, la la la. Aí, ó. Aí é que ela pega. Você vem ouvindo. Deixa eu gostar de você. La 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 la. Aí. Então, tinha uma música do Pixinguinha, que, aliás, não é de autoria dele, e que eu estava brincando com a garotada, eu já tinha ouvido ela no rádio. Aí eu larguei a garotada e fui para trás da poltrona ouvir por causa desse pedaço. A música chama-se André de Sapato Novo. Você deve conhecer, que você é um pesquisador. Ela faz assim. Deixa eu ver se eu me lembro. Esse pô. Eu ficava esperando esse pedaço. Aí pedi pro meu pai. Estava atrás da poltrona dele. Aí eu saí. Ele, o que você está fazendo aí? Eu falei, pai, pede esse moço para ele tocar essa música outra vez. André de Sapato Novo. Então, desde menino, eu aprendi que a música, ela tem um pedaço, você tem que achar o que é. Tem um pedaço da harmonia, da letra. Por exemplo, uma música minha, Nossa Canção, que, aliás, a Martinha gravou aqui, cantou aqui e gravou, foi uma das melhores gravações de Nossa Canção. Martinha e Rosemary. Vanderleia também gravou, Sérgio Reis, Vanessa da Mata, Maria Bethânia, Nana Caymmi e o Roberto Carlos, claro, 2 vezes, né? Mas é esse pedaço aqui, ó. Larari, larirari, larari, larará. Aí ela pega aqui. Larari. Esse pedaço aí é que pega o ouvinte, entendeu? Então eu com 5 anos comecei a fazer música, já com 5 anos. Vou cantá-la seja onde for. Você é ao vivo, né? Para nunca esquecer o nosso amor. Você é ao vivo. Nosso amor. Veja bem. Aí, ó. Quer dizer, tem um gatilho, entendeu? Música tem sempre um gatilho. Poeirão, mas então daí você começou a compor mesmo, né?
e daí você começou a escrever. Eu me lembro até de uma passagem com o seu pai, que você chegou e mostrou a letra para ele, né? Acho que foi de um primeiro flerte, uma primeira paquera que você teve ali. Paquerazinha que tinha. Que você rascunhou e foi mostrar pro seu pai. Ele não acreditou, né, Airão? Ele não acreditou. Tinha uma menina na minha rua chamada Neuzinha, nunca mais vi a Neuzinha, nem sei se ela está viva, ela era mais velha do que eu. E ela era novinha, mas ela já tinha o corpinho todo de mocinha, né? Já tinha assim os seiozinhos, ela passava, ela tinha os olhos verdes, lourinha. Ela passava do outro lado da minha rua, eu tinha 9 anos. Ela já devia ter uns 12. Como eu sempre fui muito comprido, eu era maior do que ela. Eu sempre quis namorar a menina mais velha porque eu era muito comprido, né? Aí ela passava do outro lado e eu ficava olhando. Eu não assobiava, eu não fazia nada, só ficava olhando aquele amor platônico, né? Aí eu fiz uma música para ela, né? E aí era um Fox. O pessoal não sabe nem o que é Fox. Né? Fox é uma música que a batida é assim. Deixa eu ver se eu faço aqui perto do microfone, ó. Nada. Mário Lago fez essa música. Nada além de uma ilusão. Não fica bem. Ó. É uma música americana, né? Aí eu fiz um Fox. E fui mostrar para ele. Pai, eu fiz uma música. Ele já sabia que eu andava cantarolando pelos cantos, fazendo marcha de carnaval. Mas daí uma música romântica, um moleque eu devia ter uns 9, 10 anos, ele falou assim para mim: ó, meu filho, é muito feio a gente ouvir uma música e dizer que ela é nossa. Eu falei, mas essa música é minha, meu pai. Olha, ele fazia assim, ele tinha uma coisa dos antigos, né? Ele falava assim, ele fazia assim, qual? Eles faziam isso, qual? Ora bolas. Que coisa mais antiga do que ora bolas. Aí, eu falei, é minha, meu pai, é minha. E por que você fez essa música? Eu falei, é porque tinha uma menina aqui, a Neuzinha. Falei, rapaz, você é muito pequena, é muito criança ainda. Quantos anos tem essa menina? Eu digo, ela deve ter uns 12 anos. Ô, rapaz, você... Mas tá muito boa a sua música. Aí ele começou a dar atenção que eu fazia, entendeu? Porque a letra dessa música não é para o menino... Não é para o menino de 10 anos. Era muito adulta a música e tem outra. A harmonia que eu usei, sem tocar instrumento nenhum. Eu batucava no piano, né? Eu já estava estudando piano, mas não sabia a harmonia. Eu uso uma harmonia nesse Fox difícil para uma criança usar, né? Mas é que eu acho que eu já nasci para isso e ele acabou aceitando, me dando força. Ô, Airão, eu sei que você era muito tímido, né? Acho que depois que o seu pai morreu, você ficou ainda mais, né? Muito. Muito tímido, né? Entrei em depressão, que hoje chama-se depressão, né? As composições todas, essas letras, não é? Era uma forma de você colocar para fora todos os seus sentimentos, tudo que você estava passando, você estava vivendo, porque depois o cantor foi um passo além, não é? Mas ainda enquanto compositor e essa timidez também associada, era uma válvula de escape para você colocar tudo isso no papel, tudo que você estava passando, olha, vivendo? quando eu era adolescente, eu sentia muita falta dele, mas hoje, olhando, eu vejo que o adolescente... ele tem uma coisa dentro dele chamada esperança. Esse sentimento, ele nem percebe que tem, mas ele tem esperança. Ele sabe que ele tem muitos anos, inconscientemente ele sabe que ele tem 30, 40. Se ele fizer uma coisa errada aos 18, ele conserta aos 28. A minha pior fase, que eu passei para as minhas letras, coisas muito amargas, foi quando eu cheguei aos 26, 27 anos, por incrível que pareça. Eu tinha resolvido toda a minha vida profissional, já era advogado, fui mexer com o direito tributário, que era uma coisa que ninguém sabia.
nem na faculdade estudava-se direito tributário. O Código Tributário estava recém-saído e eu tinha um amigo, irmão criado comigo no meu bairro, que fez concurso para fiscal do ICM, que hoje é ICMS, e ele me chamou para eu frequentar um curso dado pelos fiscais. Então eu fui conhecer o direito tributário que nem os juízes sabiam. Então eu comecei a ganhar dinheiro, e com a ajuda dele. Infelizmente ele faleceu com um erro médico. Infelizmente, teve um choque anafilático. Esse eu sinto, há pessoas que eu sinto muito falecimento. Alfredo de Souza Plácido, talvez um dos meus melhores amigos. E aí, eu não sei o que aconteceu comigo, rapaz. Por isso é que eu virei para a espiritualidade, porque eu acho que só pode ter sido uma coisa da espiritualidade. Eu tive uma coisa chamada doença do pânico. Eu não sei se a doença do pânico ela se mistura um pouco com depressão. Aí eu pergunto a mim mesmo, por quê? Eu não desejo para ninguém essa coisa de doença do pânico. Eu já estava bem profissionalmente, ganhando dinheiro como compositor, já estava para casar com a mulher que eu amava profundamente, que é a minha mulher até hoje. Já fizemos bodas de ouro. Nessa parte, a minha vida estava resolvida, na parte sentimental. Eu era funcionário do Banco do Estado da Guanabara, o maior banco do país, só comparável ao Banco do Estado de São Paulo. Ganhava muitíssimo bem. Fui nomeado procurador do banco. O banco tinha mais de 400 agências. Eu era um dos 6 procuradores do banco, era um cargo de confiança da presidência. Quer dizer, de repente, aí eu começo a escrever coisas profundamente amargas. Hoje, quando eu ouço, cheguei até a gravar. Hoje, quando eu ouço, eu digo, meu Deus, como é que eu estava com a cabeça? Eu tenho uma música chamada As Margens do Rio, que é um desespero. Eu digo, não é possível que eu tenha escrito isso, não é possível que eu tenha gravado, e não é possível que o produtor tenha gostado. E gravei. Todas as suas letras são biográficas? Todas, né? Olha, eu nunca fabriquei música. Eu nunca disse assim, vou fazer uma música com esse tema. Não. Eu sempre fiz baseado na minha vida, ou alguma coisa que me chamou muita atenção, vivida por outra pessoa. Eu nunca fabriquei música, sabe? Faço uma música assim para mim. Eu nunca fiz. Por isso que eu deixei de gravar muito com muita gente, porque me faziam esse pedido. Eu digo, não. Eu não conseguia. Que música que você quer? Eu quero uma música que você diga que ela foi embora e eu estou chorando. Não. Ciúme de Você foi para Mercedes, não foi, não? Foi. Ciúme de Você foi para ela. Era muito ciumento, Arão? A minha geração, né? Eu posso até citar o próprio Roberto, né? Que foi meu vizinho no bairro onde eu nasci. Passou a adolescência praticamente no meu bairro. Foi com ele que eu gravei minha primeira música. Durante o meu tempo de compositor, nós convivíamos mais. Depois que eu virei cantor profissional, aí cada um foi para um lado e ninguém via mais ninguém. Ele já tinha saído de Cachoeiro, no Cachoeiro Itapemirim, Espírito Santo, foi para o Rio de Janeiro e é aí que vocês se encontraram. Ele tinha 15 anos, eu tinha 14. Ele se mudou para o meu bairro. Aí o pessoal do meu colégio morava na rua dele. Ele morava uns 4 quarteirões, mas você sabe que naquele tempo cada esquina tinha uma turminha, né? A turma da esquina, como em Minas, no Rio tinha também as turminhas de esquina. E ele frequentava uma turminha. O pessoal dizia assim para mim, você precisa conhecer um menino que tem na minha rua. Ele gosta de tocar, ninguém tocava violão, era difícil, Danilo, até porque violão era instrumento de velho e de pobre. Os meninos de classe média queriam, não se chamava nem guitarra, o nome veio depois, era violão elétrico, do Bill Haley, Seus Cometas,
Aquilo custava caro, você tinha que ter a caixa de som. Quem é que podia comprar uma caixa de som? Então e eu vi ele entrar nos ônibus, nos bondes, com aquela capa de lona desbotada com o violão nas costas. E eu também. Ele olhava para mim, porque disse, esse maluco toca violão. E eu olhava para ele, falei, esse menino toca violão. E ele com o cabelo bonitinho, né? Ele sempre foi boa pinta, né? Aquele cabelo encaracolado, sempre muito assim. Ele tirava aquela onda de Pat Boone, lembra do Pat Boone de Oh, Bernardine? Foi o cara que antecedeu o Elvis Presley. Logo depois veio o Elvis Presley. E ele tinha aquele negócio, né? Sapato branco, chamava-se calça americana, não era jeans, porque aquilo era roupa de operário americano, né? E uma camisa vermelha, sabe? Ou então ele sempre chamando atenção. E eu era mais discreto, muito tímido, né? Era sempre uma calça escura, um sapato, uma camisa normalzinha, né? Outro também que era assim é o Jorge Benjor. Ele naquele tempo era babulina. Babulina também chamava atenção. Sempre de óculos escuros, sapato branco, uma calça, uma camisa colorida. Chamava atenção, né? Eles eram muito americanizados. E eu já era muito abrasileirado. Porque o que eu ouvia na minha casa era música brasileira. Lá não entrava música estrangeira. Só se ouvia Orlando Silva, Silvio Caldas. E depois que meu pai faleceu, eu continuei ouvindo Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, os Cariocas, João Gilberto, que chegou arrasando. Todo mundo que tocava violão só tocava o João Gilberto. E aí eu um dia fui apresentado a ele. Essa história você sabe, né? Sim, sim. Alguém disse assim para mim, Luiz, faz uma fita e manda para a gravadora Continental, que eu ouvi que eles estão pedindo aos compositores para mandar música. Eu tinha 16 anos. Digo, mas como é que eu vou gravar? Eu não tenho gravador. Aí um amigo meu, mas na casa do Luiz, era um outro xará. Na casa do Luiz, ele tem um gravador. Rapaz, eu fui na casa desse meu amigo, que depois virou um médico proctologista grande no Rio de Janeiro. E aí ele tinha um gravador, olha, sem brincadeira, que ele devia pesar uns 9 quilos. Ele falou, Luiz, eu vou te olha só que amigão, eu vou te emprestar o gravador, leva para casa e grava na sua casa. Eu trouxe aquela coisa pesada, aquele rolo de fita. Comprei um rolo de fita e gravei 3 músicas, botei no envelope direitinho para não amassar, com a letra escrita à mão, não existia máquina eu não tinha máquina de datilografia nem nada. E mandei para a gravadora Continental. Aí mandei 3 músicas. Passaram-se uns 2 meses, mais ou menos, 3, os amigos vêm à entrada do colégio. Beleza, ouvi sua música no rádio, Falei, o quê? Eu ouvi sua música no rádio. Que música que você ouviu no rádio? Os caras pegaram as 3 músicas e fizeram 2. Pegaram o melhor de cada uma. Eu vou dizer aqui nem o nome da pessoa que era o diretor artístico na época, que já até faleceu. E eu ouvi a música no rádio. Eu falei, mas que coisa. A música tinha um título, por exemplo, eu faço um título assim, Noite Linda, o cara fez Noite Feia. Depenou a minha música. E das 3, e a música tocou no rádio. Lançaram uma cantora, que depois sumiu, uma voz bonita. Mas, puxa, aí, tá vendo? Bem feito. Você tem que gravar com os caras que estão começando. Você tem que conhecer esse menino da minha rua. Ele vai gravar um disco. Aí o Nélio, nunca mais vi esse Nélio também.
Ô, Nélio, quem é esse cara afinal? É Roberto Carlos, o nome dele. Digo, o Roberto Carlos é um ator da Rádio Nacional. É um ator mirim, sabe, Danilo? Que fazia a voz de criança. Ele não é cantor, ele é ator da Rádio Nacional. Não, eu acho que não, porque ele não é do Rio, não. Eu acho que ele é mineiro, ele é de algum lugar aí. E nos apresentou. Aí quando eu cheguei, que eu olhei a cara dele, ele falou assim, ué, você que é o Luiz Airão, que falam todo dia para mim de você? Eu falei, pô, e você que é o Roberto Carlos? Pô? A primeira composição que ele gravou foi Só por Amor? Só por Amor. Eu fui mostrar a ele Bossa Nova, né? Ele tinha gravado um samba, aliás, maravilhoso, de uma pessoa maravilhosa. Um homem injustiçado. Ainda vai se fazer justiça a esse gênio chamado Carlos Imperial. Carlos Eduardo Souza Monteiro Costa da Corte Imperial. 7 nomes. Bisneto do Barão de Itapemirim. Rico, morava na zona sul do Rio, tinha moto, tinha carro, foi produtor, foi cineasta, foi dançarino, foi ator, era um gênio. Inclusive, um dos homens que mais lutaram para o Roberto Carlos arranjar uma gravadora. Carlos Imperial. Um gênio, compositor, baqueteiro, fazia uma música e dizia para aparecer um cara para dizer que a música não era dele, era do cara, aí brigava. Pô, aí a música, como aconteceu com a praça. A mesma praça é dele, essa música. Aí eu mostrei, o samba que ele gravou do Imperial era assim. Olha que samba genial, Danilo. Brotinho, toma juízo, vê se ouve o meu conselho. Abotou esse decote, vê se cobre esse joelho, para de me chamar de meu amor. Aí eu fiz um samba, cheguei. Aí disse, ó Luiz, é o seguinte, eu não vou gravar mais samba não, porque o novo, o diretor meu agora, chama-se Evandro Ribeiro. Ele quer que eu siga a linha do Imperial. Para não dizer do Imperial, desculpe, do Elvis Presley, ou do Paul Anka, ou do Neil Sedaka. Eu detestava isso, velho. Eu não gostava, mas a juventude gostava. Aí ele disse, olha, você bota numa rádio chamada Metropolitana, que os caras tocam lá música desse tipo aí, Paul Anka. Aí o Paul Anka estourou com Diana. Aí eu até gostei, eu falei, pô, que coisa legal. Peguei os acordes dele, que o Paul Anka faz, e fui para casa. Eu falei, olha, ele falou, você não tem música assim? Eu falei, eu vou dizer que não? Eu tenho, mas deixei em casa. Posso voltar amanhã? Ele disse, claro. Volta porque eu estou fechando o long play, tem pouca vaga no long play. É o primeiro long play dele para a CBS, que tem Split Splash, estourou. Ele estourou logo de cara, né? Split Splash, parei na contramão. Aí eu fui para casa. Aí eu fiz. Quem toca violão pode fazer aí em casa, ó. Dó maior, Lá menor, Ré menor, Dó maior. Sol maior. Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol maior. Era isso aí. Aí eu peguei esses acordes e fiz só por amor eu vivo assim. Que era um problema também que eu estava passando, que eu gostava de uma menininha linda, chamei Elvira, quando ela tinha outro namorado. Aí eu pensei bem na Elvira e mandei lá o Só por Amor. Quando eu cheguei, eu falei, olha, tem essa aqui. Só por amor, ele ouviu, tá, é essa aí. Essa aí eu gravo. E pronto. E gravou e eu virei compositor profissional dos 19 para os 20 anos. Comecei a ganhar dinheiro com música. Ô, Airão, você sabe, né, que você tem uma importância muito grande, não é, para mudança de carreira mesmo,
de sonoridade do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos se tornou um cantor romântico mesmo, muito por conta da parceria que teve com você, né? Com Só Por Amor, depois Nossa Canção. Um ouvinte até lembrou aqui, o Luiz Antônio Alberti, de Penápolis, que ele está lendo a biografia do Roberto Carlos pelo JB Medeiros, que saiu agora na esteira das comemorações dos 80 anos, e diz que o Airão é presença marcante na formação do Rei, né? Porque depois Nossa Canção foi estourar num outro EP, num outro LP do Roberto, né? Aquele que tem, acho que um contraste na capa, não foi não? E que foi também o maior sucesso, né? Do Roberto. Você ajudou nessa formação? Não, mas o Roberto, talvez o público não saiba, a maioria, o Roberto, ele é exatamente da minha geração. Ele ouviu... Uma vez eu ouvi uma entrevista dele dizendo que o cantor da preferência dele era Albertinho Fortuna, cantor que não fazia sucesso, mas era da Rádio Nacional. E todas as novelas da Rádio Nacional, Robertinho Fortuna cantava a música tema da novela. Eu era fã do Albertinho Fortuna, garoto, tinha 14, 13 anos, e perguntava para mim mesmo, mas será que ninguém é fã do Albertinho Fortuna? Só eu. E muitos anos depois eu vi o Roberto Carlos dizer isso. Outra coisa, o Roberto nasceu para ser artista, porque ele começou a frequentar os programas de calor, você sabe, você é um pesquisador, eu estou contando história para você, mas não é para você, para os ouvintes. E ele tinha um programa, depois ele passou a ter um programa dele só. Cachoeiro do Itapemirim, a minha mulher é de Cachoeiro. Só que a minha mulher não é da geração dele, as irmãs dela são da geração dele. E Cachoeiro parava às 5 horas da tarde, quando ele ia fazer o recital dele. Então ele cantava tango, ele cantava bolero. Então ele já tinha essa formação romântica, como eu tive, a minha geração, que ouvia a maior estação de rádio do Brasil, que era a Rádio Nacional. Então ele teve essa formação musical. Então a nossa canção, como o Evandro Ribeiro queria que ele fosse o Elvis Presley brasileiro, ele veio, Parei na Contramão, ele veio com os Splish Splash, mas não era o coração dele. Com a nossa canção veio o gatilho, veio vamos assim dizer, não vou chamar habeas corpus, o salvo-conduto. O salvo-conduto para ele dizer para o seu Evandro que ele também era um cantor romântico, que ele podia fazer, ele começou a fazer, tanto que depois ele fez Como é Grande Meu Amor por Você, que eu acho uma genial, a melodia. Ele fez depois aquela melodia francesa que toca no fundo, que ele recita, Não Quero Ver Você Triste, não quero... Lembra dessa? Foi um sucesso. Quer dizer, ele sempre foi, na verdade, um cantor romântico. Aliás, quero abrir um parênteses aqui. Eu não ia tocar nesse assunto, mas já que a gente está falando na alegria, na vitória desse modesto compositor aqui, o Luiz Airão, a vitória incontestável do maior cantor do Brasil de todos os tempos, Roberto Carlos, esse momento que ele está passando. Sim. Eu aqui mesmo nessa rádio conheci, né, que eu já conhecia, eu conheci o Dudu na barriga da mãe dele, né? E durante esse período que eu convivi mais com o Roberto, ele morou no Rio uns tempos, eu vi o Dudu, a Ana Paula, tudo pequenininho. E então, eu aqui mesmo na rádio estive com o Dudu, depois ele gravou Ciúme de Você, mandou me avisar, e sabe, quando eu soube que ele estava doente, eu alimentei a esperança de que ele se curou do primeiro câncer, né? Depois veio do peritônio, que aí, quando eu soube, mas assim mesmo alimentei a esperança, de repente recebo a notícia. Olha, rapaz, era o café da manhã, um amigo meu me avisou, faleceu o segundinho, rapaz. Nós choramos. Não, Dudu era muito querido, era um amigo querido mesmo, a gente bater papo no corredor, de mandar mensagem, eu acompanhando as canções que você fez pra mim, que era um programa que ele tinha na Nativa. Ele ouviu Antenados ou do Bom do Melhor, sempre mandava mensagem. A gente tinha se falado que há menos de 2 meses que ele participou
Tudo Bom e do Melhor, comigo, com a Kátia aqui. E daquele jeito, né, Airão, que você conhece, sempre alto astral, não se deixava bater, com aquele sorriso no rosto. Isso. E todo o meu abraço também, viu, Airão? Também pra Valesca, pra Laurinha, pro Kiko, que era o braço direito do Dudu. Era um cara realmente especial e a gente vai sentir muita falta dele, né? E depois tem outro, né? Você falou no alto astral, ele era uma pessoa extremamente simpática e simples. Ele era o príncipe, se o rei era o filho do rei. Nunca eu vi o Dudu sempre alegre, sempre você falou, eu nunca vi o Dudu sem um sorriso no rosto, às vezes que encontrei com ele. De maneira que eu estou abrindo esses parênteses aqui para tocar nesse assunto profundamente triste, mas eu não poderia deixar passar exatamente aonde ele trabalhou, por onde ele andou, os corredores, aqui na Nativa, que é aqui do lado. Eu fiquei profundamente triste e até passei um zap para todo mundo em volta do Roberto, maestro, para o Dodge Sirena. É uma paulada, e que um homem aos 81 anos, para suportar essa paulada, mas ele já passou por tantas coisas tristes na vida, o Roberto, e de maneira que eu acho que ele... Até falei com o Dodge, falei hoje de manhã com o Dedé também, passei um... Eu acho que quem sou eu para aconselhar, quem sou eu para... Mas agora eu fico pensando no Chico Xavier. Foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Porque, por coincidência, há uns 3 dias atrás, antes do Dudu falecer, 1 ou 2 dias antes, eu vi um documentário americano, não me lembro se foi na Smithsonian, se foi na CNN, em que fala dos médiums do mundo inteiro. Santos, padres que fazem milagre, e de repente aparece o Brasil, Chico Xavier, e aparece um casal que perdeu um filho e que, aliás, eu já tinha ouvido a história com outros casais, esse casal eu nunca tinha visto. Eu me lembrei do Chico Xavier, porque é uma maneira de você ter uma resiliência, um consolo, uma conformação, é você, através da psicografia de alguém, ter notícias da pessoa que faleceu, inclusive tocando em assuntos particulares que só os pais sabem. Isso aconteceu com esse casal, aconteceu com a Nair Belo, aconteceu com outros casais que eu vi. Eu mesmo, uma vez, estava em Uberlândia e dei um pulo em Uberaba para ver. Eu estava sentado no meio da plateia e eu soube que tinha um jornalista italiano, aliás, tinha gente do mundo inteiro, pesquisadores, médicos, e esse italiano estava ali para fazer uma reportagem para desmistificar o que acontecia ali. De repente o Chico psicografa e manda uma mensagem da mãe do jornalista com o apelido que ele tinha na Itália, que era Galinho, que eu não sei como é que é italiano. E o Chico, a pessoa transmitiu, o cara ficou, rapaz, o cara chorou, o cara levantou, o jornalista italiano, né? Estava lotado, cheio. Eu estava em pé, podia nem sentar. E aí nem cheguei a falar com o Chico, você não conseguia chegar no Chico, né? Então é isso. Então eu falei até com o Dedé, quem sabe exista por aí um médium em algum lugar, porque aos 81 anos de idade, levar uma paulada dessa, é preciso que você busque consolo, conformação na oração, na mudança de ambiente, procurar não olhar os objetos que a pessoa... Isso atrapalha até o desenvolvimento espiritual. Eu sou espírita, então eu já passei por todas as religiões e por uma questão de lógica acabei acreditando numa crença milenar, que é a reencarnação. É milenar, não é coisa de Allan Kardec, nem de Chico, não, isso é milenar, já vem dos gregos,
Pô, vem dos romanos. Só não entrou na Bíblia, né? Em momento nenhum você encontra no livro sagrado, que eu leio com muita atenção e aprendi muito nas igrejas evangélicas, a palavra reencarnação. Não existe. Não há ali. Eu não sei se no concílio lá do Constantino, ele, por uma questão de autoridade, mandou o grupo que refez a Bíblia retirar essa palavra. Aí eu penso, por que ele poderia ter feito isso? Porque não interessava para ele colocar naquele livro que ia ser lido por milhões, que uma pessoa que era plebeio e escravo amanhã podia voltar rei e ele voltar escravo. Que é a interpretação que se faz errada, né? Sim. Então, mas eu acredito na reencarnação e até passei esse recado para o Dodge Sirena, passei para o Dedé, um dos amigos mais antigos do Roberto, né? Mais de 70 anos de amizade, no mínimo. E espero que o rei busque consolação e se conforme. Ele é muito, muito espiritualizado. Sim, sim. Deus vai abençoá-lo mais uma vez. Airão, ficou muita história ficou de fora aqui pra gente dividir com os nossos ouvintes, mas já tá mais do que convidado, viu? Pra voltar, pra contar o que ficou faltando aí. Eu só queria encerrar aqui, a gente já tá com o proprietário aqui do restaurante Casarão lá de Morretes, para falar do barreado, viu, Airão? Para passar aqui pro nosso ouvinte, mas queria encerrar aqui esse nosso bate-papo com uma música do seu mais recente trabalho, né, que é um samba de respeito. Posso tocar aqui um trechinho? Pode, lógico. Vai fazendo assim comigo e um dia o castigo chega pra você. E você vai sentir na pele a desfoga desse charme que me faz quando me vê. Diz que um dia vai embora numa boa, desdém da zoa, diz que eu nada represento. Vai brincando com a verdade, mexendo com a saudade, vai semeando o vento, vai. Esse CD já está disponível aí, você encontra nas plataformas digitais também, nas lojas, nos sites também, no site do Airão também, no Instagram tem o link ali também. Isso, olha, a minha filha cuida dessa parte e ela não deixa uma brecha. Tá em Luiz Airão, em tudo quanto é lugar, você entra no YouTube e fala Luiz Airão, aí aparece 1,5 m. Airão, olha, obrigado, viu, mais uma vez aqui por prestigiar a Rádio Bandeirantes, viu, o nosso programa aqui, muito bom te ver, saber que você tá bem, os ouvintes aqui estão alucinados com a sua participação, que aula do Airão aqui, muito bom ouvir, muito bacana esse carinho, obrigado, viu, Airão? Danilo, você sabe bem o quanto eu admiro você, sabe o quanto eu admiro você. Eu conheci poucas pessoas que eu poderia dizer assim, você é o rádio em pessoa. Você é o rádio em pessoa, é o comunicador, é o jornalista, pesquisador. Quando chamam uma pessoa qualquer, é sempre preconceitos. Você é estudioso, você pesquisa, você sabe o que você está perguntando e sabe o que está fazendo. Então, eu sou seu fã. Obrigado, Airão. Eu também. Você vai fazer uma carreira espetacular. Tomara que eu esteja com 100 anos para ver você, aonde você vai chegar. Amém. Obrigado, viu, Airão? Tá? E disponha de mim. Então, assim, e ao pessoal de casa, pessoal que está nos assistindo aqui, a câmera, beijo para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. E realmente... Deus acima de todos, abençoando esse país, para que nós encontremos o caminho certo, a vitória, e que esse país já está na hora, merece. Um beijo para todos. Tchau, Danilo. Tchau, Airão. Não digo agora aquilo